Eba! Recando, gravando, gravina, delícia. Tinha tempo que eu não gravava, viu, gente? Eu tava com uma frente boa e ainda não tinha que ter guardado um dia para organizarmos a nossa vida de vídeos para essa maravilha chamada Luana Sem Freio. Todo mundo já se inscreveu? Por favor, todo mundo se inscrevendo e dando like. Não se esqueçam. O nosso assunto de hoje é personagens do teatro. A gente resolveu fazer uns vídeos sobre as minhas personagens. Vocês sugeriram e pediram tanto que eu achei que ia ser legal. E sabe como foi? Como se eu estivesse abrindo uma caixinha. Porque eu me lembrei, eu falei dos looks do cinema, eu falei dos personagens da TV, me lembrei de tudo, de tanta coisa. Inclusive não me lembrei de alguns. E hoje nesse vídeo aqui vamos falar sobre as minhas personagens no teatro. Que eu acho que vocês sabem, vocês que me seguem, que me conhecem há algum tempo, que é o lugar onde eu mais me sinto confortável dentro da minha profissão. Que o que eu mais gosto nisso tudo, eu acho que não é só contar história, mas é contar a história pra alguém que tá ali. Eu acho mágico essa coisa do teatro, da pessoa escolher a sua história, uma roupa, pagar o ingresso, se locomover, sentar e te dar 1, 2, 4 horas da vida dela. Eu acho isso sagrado, então por isso que eu sempre faço questão de reverenciar meu público. Sim, sou apaixonada pelo teatro e comecei em 1996. Eu fui convidada para substituir Natália Lage, a qual eu acho uma das maiores atrizes da minha geração, sou fã incondicional, e eu fui convidada a substituí-la na peça Nó de Gravata. Foi Francis Maier, que trabalhava já com atores novos e iniciantes, que me convidou e eu estreiei no Teatro Cândido Mendes. Foi um aprendizado e tanto. Carmo Dalla Vecchia fazia meu irmão, vejam só, um grande conhecido de vocês. O Pavão também. Qual é o primeiro nome do Pavão? Fernando Pavão, um garoto excepcional, maravilhoso. E que deu certo, graças a Deus, tá aí bombando. Renatinha Lima, que tinha feito Sex Appeal é ótimo, Sex Appeal comigo. Nádia Lippe, gente, a musa dos anos 70, fazia minha mãe. E ela que me deu a minha galharufa, que é um grande amuleto de sorte pra quem faz e quem gosta de teatro. Em 1998 eu fiz D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Eu fazia Milady. Acho que uma das únicas vilãs que eu fiz na minha vida. D'Artagnan e os Três Mosqueteiros era dirigido pelo Pedrinho Vasconcelos, um grande amigo. Era produzido por ele, pelo Celo Faria, outro grande amigo. Estávamos, inclusive, em família. Éramos, acho que 13 no elenco. Apenas 4 mulheres, as 2 namoradas. Não, eram 3. Eram as 2 namoradas, Lúcia e Bebel e eu. E rodamos o Brasil inteiro, ficamos no Cultura Artística em São Paulo. Encontro muitas pessoas que foram lá. Imagina, a Cultura Artística tem 1.200 lugares, gente. A gente lotava aquele teatro. Tudo bem que as meninas eram loucas e gritavam por causa dos gatinhos que faziam parte do elenco. Mas era uma história e tanto. Amigas! Foi então que, como eu estava muito próxima da produção, afinal de contas os produtores eram nossos amigos, eu descobri que eu era capaz de fazer o mesmo. Saí da peça, convidei Bebel também para sair e fazer parte do elenco de Amigas, Associação das Mulheres Interessadas em Gargalhadas, Amor e Sexo. Que delícia! E fizemos muito sucesso no Tuca, em São Paulo, aqui no Clara Nunes, no Rio de Janeiro, e viajamos pelo Brasil todo. Foi a minha primeira produção teatral, em 1999. Depois eu fiz Alice no País das Maravilhas, foi a minha segunda produção teatral, porém o meu primeiro grande infantil. Descolori o cabelo, foi maravilhoso, tinha um elenco enorme, o cenário era do Gringo Cardia, tinha aquelas pernas de 7 metros infláveis, tinha manipulação de bonecos quando a Alice comia o biscoitinho e ficava pequena, era genial. Muito circo, muito circo. Eu sempre gostei de ter circo nos meus espetáculos infantis. Daí eu fiz Mais Uma Vez Amor, uma peça onde eu contava uma história de amor bem triste com o Marcos Palmeira. Inclusive, a primeira estafa que eu tive na vida foi porque eu fazia as 2 peças juntas. Imagina, eu fazia 2 sessões de Alice e à noite fazia Mais Uma Vez Amor. Claro que essa conta não podia dar certo. A gente tem que saber que o corpo da gente é como um liquidificador. Quando você exige muito, a máquina pifa. Daí vim com a minha segunda produção infantil, O Pequeno Príncipe. Cortei o cabelo, convidei João Falcão, que também adaptou o Pequeno Príncipe. Vale lembrar que a minha adaptação de Alice no País das Maravilhas foi Jorge Furtado quem fez, tá, gente? Que eu sou dessas. A música era do Milton Nascimento, muito chique.
O Pequeno Príncipe foi João Falcão. A peça tinha muito aéreo, voltamos ao circo. Tinha um personagem que nem no chão pisava, que era o dono do mundo. Foi maravilhoso. Fazia trapézio, desde lá então eu adquiri uma pequena vulnerabilidade para o meu punho esquerdo. Ah, e foi o meu recorde de apresentações, né? Manaus, nós fizemos 14 apresentações em 4 dias. Inclusive num dia pós-terceira, ou entre segunda e terceira, não me lembro, dei uma pequena desmaiada. Porque eu usava roupas muito pesadas. Eu tinha uma roupa por baixo pra me proteger do baudrier que eu usava pra voar como Pequeno Príncipe. Daí eu botava um macacão inteiro, em cima do macacão uma polaina com uma bota, e eu tinha capa gigantesca, e era uma capa armada, ela era pesada, eu suava. E aí, imagina, Manaus, eu não sei se foi entre a segunda e a terceira ou pós-terceira, eu dei uma leve apagadinha. Ok, daí vamos de Pássaro da Noite. Pássaro da Noite foi o grande divisor de águas da minha carreira. Foi um monólogo escrito pelo José Antônio de Souza, um grande escritor, e dirigido pelo Marcos Alvise. Eu acho que qualquer ator, mesmo de teatro, dá uma pequena borrada quando escuta a palavra monólogo, porque é muito foda você não ter em que exatamente se apoiar ou dividir. O meu não só não tinha elenco, como não tinha cenário. Então não tinha nem muita marca. Eu era sozinha em cena, contava uma história difícil de uma mulher triste, solitária, que se descobria sozinha numa festa e queria saber onde é que estavam os amigos, e a partir disso ela vai fazendo uma viagem interna e vai questionando muitas coisas. E era uma peça alternativa e que eu nunca vou esquecer, que eu levando isso pra análise falei, nossa, eu acho que eu tô conhecendo o meu primeiro fracasso. E a minha analista tinha ido assistir a peça. E eu dizia que eu achava que era um fracasso porque eu estava às quartas-feiras, minha peça era alternativa, né? À meia-noite. Então, o teatro que tinha, sei lá, 370 lugares, eu botava 100, 120, 80 pessoas. E ela falou, Luana, eu acho que você precisa entender que o que você acha que é um fracasso, na verdade, significa um sucesso. Você ter 80, 100 pessoas que pagam pra ver você metendo o dedo na cara das pessoas, dizendo aquelas verdades difíceis, isso é um sucesso. A maneira como as pessoas te aplaudem no final, porque acabava de um jeito muito soturno a peça. Então, a peça sempre ficava, tipo, 2, 3 segundinhos no silêncio quando acabava e apagava a luz. Até as pessoas saírem um pouco do transe e entenderem e começarem a aplaudir, mas era um aplauso que vinha um pouco retardado, sabe? E ela comentou com isso, eu acho que você devia entender que o que você acha que é fracasso, na verdade, é um sucesso. E foi quando eu entendi que fracasso e sucesso a gente não julga a partir de quantidade, né? E sim de qualidade de aplauso, qualidade de comentários depois, qualidade de crítica. Foi um grande divisor de águas pra mim por isso. Era um monólogo difícil, não tinha cenário. Aconteceu numa época super difícil da minha vida, mas foi, acho que, uma das minhas maiores vitórias e meus maiores orgulhos. Daí eu fiz uma comédia maravilhosa do Woody Allen, que eu amo. Inclusive, é uma das peças que eu tenho muita vontade de montar quando estiver em Portugal. Chama-se Sonhos de um Sedutor. E foi o primeiro filme que o Woody Allen fez e alcançou o sucesso. É maravilhoso. Eu fazia com o Jorge Salma, que é um excelente comediante. Espero conseguir uma pessoa tão gostosa de trabalhar como ele aí em Portugal. Quem dirigiu Sonhos de um Sedutor foi Neco, meu amado, idolatrado, salve, salve, que foi o ator de Amigas e que me disse que era melhor diretor do que ator. Eu falei, duvido, então vou te dar Alice pra dirigir. E ele dirigiu Alice brilhantemente, inclusive ganhamos muitos prêmios. Antes de Sonhos de um Sedutor, obviamente, vieram meus 2 infantis. O Soldadinho e a Bailarina, que eu fiz baseada no conto O Soldadinho de Chumbo, do Anderson, que eu fiz a bailarina e quebrei o meu pé em cena, fazendo um pequeno saltinho de balé. Foi horrível, eu quebrei o 5º metatarso. Inclusive, eu fiz uma cirurgia, botei... Como eu fiz a peça, quebrei o pé nos primeiros 10 minutos e não parei a peça, o ossinho se distanciou, ou seja, cirurgia, placa e 5 parafusos para unir os ossos novamente. Eu quebrei meu pé 2 semanas antes da peça acabar em São Paulo. Depois veio o meu outro infantil. Tô aqui pensando, será que não foi depois disso que eu fiz Sonhos de um Sedutor? E depois eu fiz Mania de Explicação, que eu sempre intercalava um infantil e um adulto. Daí eu fiz o Sonhos de um Sedutor, que eu já falei a respeito, que é a peça que eu quero montar em Portugal com o Jorge Salma, que o Neco novamente dirigiu. E aí eu faço Mania de Explicação, que foi o meu último infantil.
segunda direção do gênio Gabriel Vilela, que me ensinou e me incentivou a aprender a cantar, porque ele não falou, eu não sei fazer teatro para criança sem música. E está coberto de razão. Hoje, mãe, eu observo como a musicalidade é a primeira coisa para você cativar uma criança. Depois, o colorido e o visual lúdico. E eu fiz o Mania de Explicação, que é uma adaptação do Luiz Estelita com a Adriana Falcão, do livro dela, Mania de Explicação, que também ganhamos prêmios. E eu fazia a Isabel, uma menina que tinha mania de explicação. Ela não aceitava essas explicações adultas para coisas que ela não entendia. Então ela mesma resolvia explicar coisas. Por exemplo, o que é solidão? É ilha com saudade de barco. Demais, né? Daí eu fiz E Se Eu Não Te Amar Amanhã, que foi em 2017, uma peça maravilhosa também, dirigida pelo Michel Bois, que eu tinha o prazer de dividir o palco com o Léo Medeiros e o Marcelo Larran. A segunda peça que eu quero montar estando em Portugal. Porque são comédias, porém não são comédias muito exatamente populares. São comédias de situação, humor mais sofisticado, digamos assim. Não aquele humor muito óbvio ou pastelão como o americano gosta, sabe? Eu não valorizo tanto. Não valorizo não, eu não me identifico tanto. E aí, no mesmo ano passado, de 2017, eu fiz em dezembro, vocês se lembram, porque vocês acompanham aqui, o Contos de Noel, na Vila de Noel, que foi apresentado no ginásio do Ibirapuera, lá em São Paulo, aonde eu fazia Ana, e era a mãe da Maria. Nossa, cantando, microfone, interpretando com uma criança, geniais, as duas gurias que fizeram as minhas filhas, tanto a Adriele quanto a Maria. Um ensinamento e tanto. Estudei canto pra caramba, fazia aula todos os dias, foi muito bom. Inclusive por isso que eu voltei para minhas aulas de canto que atualmente eu estou fazendo. E agora, qual será a próxima personagem? Será que eu vou ser convidada? Será que eu vou produzir? Será que vai ser adulto? Será que vai ser infantil? Você sabe que toda vez que eu acabo uma peça infantil dessas que eu produzo, eu já sei a vontade que eu tô de fazer o próximo personagem. Nas 4 que eu fiz, todas foram assim. Eu não sei se eu já tenho qual personagem eu tenho vontade de fazer, mas me passa levemente o Pinóquio, porque o Pinóquio é um personagem masculino que eu adoro, é um desafio e tanto fazer, e porque fala sobre mentira. E eu acho que não tem nada mais atual do que a mentira. Eu quero saber se vocês já deram like. Se não deram, deem, por favor, e se inscrevam para que a gente vire um só time, uma só tribo, e a gente possa fazer como a gente vem fazendo, trocando. Agora eu vou fazer uma outra gravina de uma coisa que vocês adoram, o Luana Socorre. Mas aí vocês vão ter que esperar outro dia pra assistir. Beijo!